A Roma antiga, assim como muitas civilizações de outrora, é frequentemente alvo de mitos e concepções errôneas que se perpetuam ao longo dos anos. A seguir, exploramos 20 mitos comuns sobre a Roma antiga e desvendamos algumas verdades que possam surpreender até mesmo os mais dedicados estudiosos dessa cultura fascinante. Mito 1. Todos os romanos usavam togas. Verdade, as togas eram vestimentas formais e não o uso diário da maioria dos romanos. Os homens geralmente usavam uma túnica no dia a dia, enquanto as mulheres trajavam a sola. Mito 2. Todos os gladiadores eram escravos. Verdade, embora muitos gladiadores fossem de fato escravos, homens livres, e até mesmo nobres, se tornavam gladiadores em busca de fama e fortuna. Mito 3. Roma caiu devido apenas a invasões bárbaras. Verdade, a queda de Roma foi resultado de múltiplos fatores, incluindo instabilidade política, problemas econômicos e sociais, bem como invasões externas. Mito 4. Os romanos eram os inventores dos aquedutos. Verdade, embora os romanos tenham aperfeiçoado os aquedutos como uma forma eficiente de transportar água, os gregos e persas já tinham utilizado sistemas de transporte semelhantes antes deles. Mito 5. O cristianismo rapidamente substituiu todas as religiões pagãs no Império Romano. Verdade, a supressão das religiões pagãs foi gradual e resultou em muitos séculos de coexistência entre o cristianismo e práticas religiosas tradicionais. Mito 6. Os romanos falavam latim de forma uniforme em todo o Império. Verdade, havia muitas variações locais, dialetos e línguas que coexistiam dentro do vasto território do Império Romano. Mito 7. Os romanos eram extremamente limpos e tomavam banhos diariamente. Verdade, as termas romanas serviam mais como centros sociais do que apenas locais de higiene, e muitos romanos não tinham acesso a este tipo de luxo diariamente. Mito 8. A vida nos jogos de gladiadores era curta e brutal. Verdade, embora perigosa, a vida de um gladiador famoso poderia ser bastante longa, com muitos lutadores sobrevivendo a várias disputas e recebendo recompensas significativas. Mito 9. Nero tocou harpa enquanto Roma ardia. Verdade, esta famosa história é duvidosa já que Nero estava ausente de Roma na época do grande incêndio de 64 d.C. As acusações contra ele eram mais provavelmente uma forma de difamá-lo politicamente. Mito 10. Todos os romanos eram ricos e viviam em grandes vilas. Verdade, a maioria dos cidadãos romanos vivia em condições bastante modestas, em insulae, que eram blocos de apartamentos estreitos e superlotados. Mito 11. A cultura romana era original e inovadora. Verdade, muitos aspectos da cultura romana, incluindo arquitetura, religião e arte, foram fortemente influenciados pelos gregos e outras culturas que Roma conquistou. Mito 12. Os romanos eram unânimes em sua política expansionista. Verdade, houve significativas divisões internas sobre questões de expansão territorial, com muitos políticos e civis opondo-se a novas conquistas. Mito 13. A economia romana dependia exclusivamente da agricultura. Verdade, enquanto a agricultura era uma base econômica vital, a Roma antiga também se beneficiava de comércio, mineração e complexas redes econômicas interconectadas através do Mediterrâneo. Mito 14. A escravidão foi uma invenção romana. Verdade, a prática da escravidão existia muito antes do surgimento de Roma e era comum em muitas sociedades antigas. Mito 15. Todos os romanos acreditavam nos mesmos deuses. Verdade, a religião romana era altamente sincrética e adaptável, frequentemente incorporando deidades e práticas de culturas conquistadas. Mito 16. Os romanos eram militarmente invencíveis. Verdade, Roma enfrentou muitas derrotas ao longo de sua história, demonstrando vulnerabilidades até mesmo em seu apogeu. Mito 17. A engenharia romana perdeu-se com a queda de Roma. Verdade, muitas das práticas e conhecimentos de engenharia romana sobreviveram na Europa medieval e foram redescobertos durante a Renascença. Mito 18. Todos os romanos eram cultos e jogavam jogos intelectuais. Verdade, a educação formal estava reservada para os ricos, muitos cidadãos tinham pouca ou nenhuma escolaridade. Mito 19. O direito romano foi instantaneamente substituído com a queda de Roma. Verdade, o direito romano continuou a influenciar sistemas judiciais por séculos na Europa e é a base de muitos sistemas legais modernos.
Mito 20. As estradas romanas eram responsáveis por ligar todo o império. Verdade. Embora cruciais, as estradas romanas não foram suficientes para manter a coesão do vasto império, que se apoiava também em redes marítimas e comunicação local. Através da desconstrução desses mitos, podemos melhor compreender a complexidade daquela sociedade, suas influências e legados duradouros. Roma foi não apenas uma cidade ou império, mas um fulcro cultural cujas repercussões são sentidas até hoje. Com a história revisitada e entendida em suas veracidades, somos capacitados a admirar e aprender verdadeiramente com esse monumental capítulo da história humana. Desta forma, reconhece-se a importância de questionar narrativas bem estabelecidas e buscar um conhecimento mais embasado e abrangente.